Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso curso Direito Administrativo Começando do Zero. Bem, neste encontro, nós vamos ver um assunto muito importante para a compreensão da disciplina e para te dar também uma base legal para você acertar as questões de concurso. Então, muita atenção, porque nós vamos falar aqui sobre regime jurídico administrativo. Vamos entender esse regime que é mencionado a todo momento na nossa disciplina. E vamos começar a ver os princípios expressos e implícitos da administração pública, tá? Analisando aqueles que são identificados na Constituição, na lei e na doutrina. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, estou à sua disposição para te ajudar como for possível. Tudo bem? Vamos começar pelo regime jurídico administrativo. Marcílio, que danado é regime jurídico administrativo? Bem, diferentemente dos particulares, a administração pública busca atingir o interesse público. Nós sabemos disso. Eu, como procurador do Estado, ao atuar, eu busco sempre proteger o interesse público e não o meu interesse pessoal nem dos outros. É o interesse público. Ok. E pensando nisso, nós temos então normas que tratam sobre a atuação da administração pública na perseguição desse interesse público, normas especiais, como, por exemplo, normas que estabelecem o dever de licitar, normas que estabelecem o dever de fazer concurso público, normas, por exemplo, que estabelecem responsabilização por improbidade administrativa no caso de descumprimento dos deveres previstos em lei, normas sobre o regime jurídico dos agentes públicos que fazem parte da administração pública e assim por diante. Então, todo esse regime especial é denominado de regime jurídico administrativo. É justamente esse regime que a gente estuda na nossa disciplina. Dá uma conferida nesse conceito que eu separei aqui, olha. Conjunto harmônico de regras e princípios que definem a lógica da atuação do ente público, a qual se baseia na existência de limitações e prerrogativas em face do interesse público. Então, esse conjunto de normas que acaba trazendo prerrogativas, limitações, direitos, obrigações, normas especiais que não estão no direito comum, é chamado, então, esse conjunto de regime jurídico administrativo. Às vezes são deveres, algumas outras vezes são direitos. Então, por exemplo, dever de licitar, direito de desapropriar, em algumas hipóteses. Enfim, é todo um regime especial, são normas especiais destinadas à administração pública. Tenha muito cuidado, porque eu uso muito essa expressão, normas destinadas à administração pública. Por que eu uso essa expressão, normas jurídicas? Esse é um assunto, inclusive, de teoria geral do direito. As normas jurídicas são compostas por duas espécies. No gênero normas jurídicas, eu tenho a espécie regras e a espécie princípios. Tá? É muito importante compreender isso. Tanto as regras como os princípios são normas jurídicas. Tá? Marcílio, então qual a diferença entre regra e princípio? A diferença é que a regra ela é mais específica. Ela tem uma estrutura de antecedente e consequente. A regra normalmente é assim, ó. Se você fizer isso, logo será aquilo. A sanção se encontra bem definida na regra. A regra ela é muito bem estruturada. Ok. E o princípio? O princípio é mais genérico, é mais abstrato, né? Então, por exemplo, dever de observar o princípio da impessoalidade. Eu não sei a consequência imediata, né? Porque a norma não diz claramente, mas existe consequência pelo descumprimento. Por quê? Tanto princípios como regras são normas jurídicas. Já vi cobrar assim em prova, né? Um juiz pode decidir somente com base em princípio? Pode, porque princípio é norma jurídica. Né? Se uma lei viola um princípio constitucional, a lei é declarada inconstitucional porque princípio é norma jurídica. E é importante aqui destacar que os princípios vêm ganhando cada vez mais força, mais importância, exatamente por esse fenômeno de constitucionalização do direito administrativo. Agora, eu devo interpretar a disciplina, interpretar as leis administrativas, sempre observando o texto constitucional e fazendo um comparativo. Então, por isso, o regime jurídico administrativo compreende regras e compreende princípios, tá? Ou seja, seria então um conjunto harmônico de normas jurídicas, regras e princípios que definem essa lógica de atuação, né? Um conjunto de regras e princípios estabelecendo um regime especial, chamado regime jurídico administrativo.
Então, ao longo da nossa disciplina, nós vamos estudar princípios, mas também vamos estudar regras. Por isso que a maior parte dos livros de direito administrativo acaba explorando o quê? Acaba explorando primeiro a parte de princípios, trazendo uma base legal sobre os princípios expressos, né, ou explícitos, e os princípios implícitos, né, falando sobre cada um dos princípios para depois passar para as regras, que devem ser harmonizadas com os princípios constitucionais por conta desse fenômeno que eu falei, que é o fenômeno da constitucionalização do direito administrativo. Esse fenômeno vem sendo muito cobrado de prova, então tenha atenção. Tá, Marcílio, mas em que se baseia esse regime jurídico administrativo? Bem, esse regime se baseia primeiro no interesse público. E aqui vale fazer uma distinção que a doutrina menciona entre interesse público primário e interesse público secundário. Baseado em um autor, né, antigo, Alessi, ele falava que o interesse público poderia ser primário quando fosse verdadeiramente o interesse de todos, não só da administração pública enquanto ente, mas também da sociedade, do povo. E o interesse público secundário seria aquele destinado especificamente ao ente público, mas não a todos. Ele faz essa distinção. Então, por exemplo, a administração pública, quando está ali em uma ação meramente patrimonial, querendo arrecadar, o interesse público seria secundário, porque é o interesse de ter mais dinheiro no âmbito do Estado. Enquanto que quando está numa ação civil pública ambiental, aí não, o interesse público seria primário, porque valeria para toda a sociedade. Então, existe essa distinção doutrinária, é um ponto de aprofundamento, tá, gente? Coloca como ponto de aprofundamento aí a observação. Mas hoje, vale a pena destacar que a doutrina vem afirmando que o interesse público secundário só pode ser protegido na medida em que ele esteja harmonizado com o primário. A administração pública jamais deve perseguir um interesse que é estritamente da máquina estatal, mas sim um interesse que faz parte de toda a sociedade, né, um interesse que envolve a população, ou seja, um interesse público primário. E a partir desse interesse público primário surgem dois princípios que são os fundamentos do direito administrativo. Os princípios que fundamentam tudo. Fundamentam desapropriação, fundamentam tombamento, fundamentam improbidade, fundamenta todo o regime jurídico administrativo. Então, o regime jurídico administrativo tem como base esses dois princípios, que são princípios, inclusive, implícitos. Eu vou mencionar mais à frente de novo. Quais são eles? Primeiro, princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É a base do nosso regime. O que ele diz? Ele diz que, no conflito entre interesse público e interesse privado, deve prevalecer o interesse público. Então, por exemplo, você tem a sua propriedade, você tem o seu imóvel, mas a administração pública pode desapropriar esse seu imóvel quando isso for de necessidade, utilidade pública ou interesse social. Então, é um exemplo. O interesse público prevalece sobre o interesse privado. Claro que nos termos da lei. Tá, gente? Esse princípio ele não prega uma atuação contra a lei. Esse princípio não prega uma atuação ilegal. Tem que ser uma atuação conforme a lei. Ok? Então, o princípio da supremacia do interesse público é um dos princípios que dá base a esse nosso ordenamento jurídico especial. E o segundo princípio que nós temos é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Um princípio também relacionado a esse fundamento do regime jurídico administrativo. O que ele diz? Ele diz basicamente que nós não temos disposição sobre o interesse público para fazer valer a nossa vontade pessoal. Então, por exemplo, eu sou procurador do Estado e eu tenho que decidir diversos processos, diversos casos. Quando eu vou tomar essa decisão, eu não posso fazer valer o meu interesse particular em detrimento do público. Eu não posso dispor do interesse público para fazer valer o que eu quero. Eu tenho que atuar nos limites da lei e tenho que atuar sempre buscando o interesse público porque ele é indisponível. Ponto de aprofundamento. Abre uma observação aí. Cuidado com isso que eu vou dizer. O princípio da indisponibilidade do interesse público não impede a realização de acordos pelo Estado. Hoje, o poder público pode firmar acordos. Nós temos aí a Lei 13.140, tem várias leis, né, falando sobre a consensualidade na administração pública. Pode sim haver acordo no âmbito da administração pública. O que não pode? O que não pode é o interesse privado prevalecer sobre o interesse público em um caso. Então, por isso que parte da doutrina afirma que o princípio da indisponibilidade do interesse público está diretamente relacionado
ao princípio da supremacia do interesse público, tá? E esses dois princípios dão base sólida ao que a gente chama de regime jurídico administrativo, tá? Você vai ouvir muito falar sobre esse regime durante as nossas aulas. Ok, Marcílio, então entendi. Regime jurídico administrativo, conjunto de normas jurídicas, princípios e regras que estabelecem um regramento especial destinado à administração pública. Show! Agora a gente vai começar a ver esse regime jurídico administrativo. Preparado? Bora começar pela parte de princípios. É claro, né? Afinal de contas, como nós já vimos, essa ideia de constitucionalização do direito administrativo exige que todas as regras, todas as leis, todos os regramentos estejam compatibilizados com a nossa Constituição e com a parte principiológica. Então, preciso conhecer princípios administrativos. Bem, a doutrina divide os princípios da administração pública em dois tipos, tá? Não tem muita relevância isso, mas cai em prova essa divisão. Então, cuidado. Nós falamos em princípios administrativos expressos e princípios administrativos implícitos. Qual a diferença? Os princípios expressos, eles estão descritos lá no artigo 37, caput do texto constitucional. Inclusive, fique muito atento, porque hoje tramita, né, um projeto visando fazer uma reforma administrativa que afetaria, inclusive, o artigo 37 caput, mudando os princípios. Então, acompanhe. Mas hoje, o que nós temos no artigo 37 caput é ainda o famoso LIMP, né, os 5 princípios expressos da administração pública, lá no artigo 37 caput do texto constitucional. Marcílio, e quais são os princípios implícitos? Bem, os princípios implícitos são compostos aí por uma lista que é identificada pela doutrina e também na Lei 9784, artigo 2º. Sugiro que você faça a leitura. Artigo 9784, artigo 2º, nos traz uma lista também de princípios implícitos. Vamos começar pelos expressos, ou seja, aqueles que estão descritos no artigo 37 caput do texto constitucional. E cuidado, o artigo 37 caput já nos traz algumas informações que você precisa ter atenção para não errar na hora da prova. Dá uma conferida aí. Olha, o artigo 37 caput da Constituição diz assim: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muita atenção a algumas informações aqui. Olha, primeira informação: toda a administração pública deve obediência ao LIMP, aos princípios expressos do artigo 37 caput da Constituição. Toda a administração pública, seja parte da administração pública direta, seja parte da administração pública indireta. Ah, Marcílio, mas isso eu já sabia, não tem dificuldade nenhuma. Ah, é? Então, veja um tipo de pergunta que já caiu em prova. Já se perguntou assim em prova. Olha, as sociedades de economia mista que integram a administração pública indireta, mas são personalidade jurídica de direito privado, devem observar os princípios do artigo 37 caput da Constituição? Ai, Marcílio, mas peraí, sociedade de economia mista é de direito privado, então não. Cuidado. Sim, tem que observar. O artigo 37 caput não exclui empresa pública e sociedade de economia mista. Por quê? Está falando que a administração pública direta e indireta deve observar os princípios. Logo, gente, atenção, atenção. Empresa pública e sociedade de economia mista, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, devem observar os princípios da administração pública. E isso cai bastante em prova. Outro aspecto, ó, qualquer dos poderes de qualquer ente federativo. Então, executivo tem que observar os princípios, legislativo tem que observar os princípios e o judiciário também tem que observar os princípios. Em qualquer nível federativo, que significa que no nível federal, no nível estadual e no nível municipal, esses princípios devem ser observados por se tratarem de uma imposição constitucional. Então, o primeiro aspecto importante que você precisa saber é que esse artigo 37 caput da Constituição tem uma amplitude, né, alta. Tem uma amplitude alta. Afinal de contas, nós estamos aqui falando sobre aplicação do LIMP
a toda a administração pública de todos os níveis federativos, de todos os poderes. Tudo bem? Agora sim a gente consegue começar a ver os princípios, não é? Começamos a ver aqui o 37 caput e podemos falar de um a um, começando pelo princípio da legalidade. A Marcília, isso é muito fácil. Ó, depende do concurso para o qual você está se preparando. Esses princípios, eles podem ser cobrados em prova desde uma maneira muito fácil, algo ridículo, como, por exemplo, quais são os princípios expressos, tal, desde algo mais aprofundado, que é o que eu vou explicar aqui para vocês, começando pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade tem essa ideia de vinculação à lei, realmente, né? Tem que observar a lei, é a ideia de princípio da legalidade. Só que muito cuidado, o princípio da legalidade para a administração pública é uma coisa e para o particular é outra. O fundamento do princípio da legalidade para os particulares está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Tá? Então, o princípio da legalidade para os particulares está no artigo 5º, inciso 2. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser, desde que não esteja proibido em lei. Então, posso correr na rua sem camisa, posso pegar o carro dirigido, desde que a lei não proíba, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso gravar essa aula que eu estou gravando aqui. Qualquer coisa que eu quiser fazer, desde que a lei não me proíba, eu posso. Eu posso praticar atos inominados. A lei não prevê, eu crio aqui, eu tenho autonomia da vontade. Né? Eu posso fazer um contrato atípico, posso fazer um ato inominado, porque eu tenho essa liberdade. A administração pública, por outro lado, se submete à legalidade do artigo 37 caput da Constituição. O artigo 37 caput tem uma vinculação diferente. A vinculação do 37 caput é positiva. A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza, significando dizer que a atuação administrativa deve sempre buscar base em lei. Então, eu, como procurador do Estado, ao praticar um despacho, ao emitir um parecer, ao peticionar em um processo, ao decidir um processo, eu sempre devo buscar base em lei. O governador também já viu, por exemplo, quando um decreto é editado, começa assim: no uso das atribuições definidas no artigo tal da Constituição tal. Então, os atos administrativos, a atuação administrativa só é viável quando tem previsão em lei. Eu não posso, por exemplo, criar uma nova modalidade de licitação não prevista em lei. Eu só posso usar as que estão na lei. Tá? Então, existe uma vinculação positiva à lei. A administração só faz o que a lei autoriza. É claro, a lei pode permitir ao gestor público aquilo que a gente chama de discricionariedade, a opção entre 2, a opção entre 3 coisas. Mas a ação tem que ser sempre dentro dos limites da lei. Então, veja, enquanto o particular se submete a uma vinculação negativa, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública se submete a uma vinculação positiva, significando dizer que ela só faz o que a lei permite. Isso cai muito em prova, gente. Então, atenção. Aprofundando, abre uma observação aí, coloca um asterisco, coloca aí, né, um marca-texto, alguma coisa assim. Quando eu falo que a administração pública só pode fazer o que a lei permite, cuidado, eu não estou falando lei ordinária, eu estou falando em direito. A administração pública hoje é vista com um cenário não mais de só legalidade, mas sim de juridicidade. Esse é um ponto de aprofundamento, hein? Na Europa, por exemplo, não se chama mais princípio da legalidade. Na Europa, o nome utilizado é princípio da juridicidade. Por quê? Porque a administração pública não se vincula só à lei. Ela se vincula à Constituição, ela se vincula aos decretos que ela mesma edita, ela se vincula à jurisprudência, súmula vinculante, né, vincula toda a administração pública. Então, hoje, a ideia de legalidade tem sido vista sob um aspecto de juridicidade. A administração pública não se vincula só à lei, mas sim à lei e ao direito. Tá? Tanto é assim que o artigo 2º, parágrafo único, inciso 1 da Lei 9784, prevê que a administração pública se vincula à lei e ao direito. Tá? Deve observância à lei e ao direito. Então, por exemplo, artigo 37 caput da Constituição fala em pessoalidade, não menciona nepotismo. Mas a súmula vinculante número 13 do Supremo veda nepotismo. Embora não esteja na lei, embora não esteja na Constituição, a súmula vinculante número 13 tem que ser observada. O nepotismo é proibido. Tá? E sem contar que nós temos aí algumas exceções
de ordens que podem ser emitidas pelo executivo, como, por exemplo, né, a medida provisória, ordens durante o estado de defesa, estado de sítio, né? Então, hoje, o princípio da legalidade deve ser visto sob um aspecto de juridicidade, ou seja, vinculação à lei e ao direito. Marcílio, isso cai em prova? Não, não cai não, despenca, velho. Tem muitas questões sobre o princípio da legalidade, muitas, a gente vai ter um bloco para fazer questão, tem muitas questões, principalmente explorando isso que eu trouxe aqui para você. Ou seja, a administração pública se vincula à lei e ao direito, uma ideia de juridicidade. Como eu falei, é um ponto de aprofundamento, tem várias questões, mas normalmente vem em concursos que são um pouco mais difíceis. Tudo bem? Então, trabalhamos o L do LIMP, princípio da legalidade. Segundo princípio que nós temos, também muito importante, mas muito importante mesmo, eu diria inclusive um dos que vem sendo mais cobrados em prova, é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade exige que o gestor público, na hora de tomar decisões, adote critérios objetivos, evitando fazer prevalecer o seu interesse pessoal. Então, por exemplo, vou escolher uma empresa para fornecer um bem, um serviço ou realizar uma obra para o Estado. Eu não posso contratar qualquer empresa que eu queira, eu tenho que fazer o quê? Licitação. Artigo 37, inciso 21 da Constituição. Vou escolher alguém para ocupar um cargo efetivo na administração pública. Não posso escolher quem eu quero, tem que fazer um concurso público. Ah, Marcílio, mas existem exceções. Existem. Nenhum princípio é absoluto. Existe o cargo comissionado, artigo 37, inciso 5 da Constituição, de livre nomeação e livre exoneração. Existe, por exemplo, a dispensa de licitação, mas a regra é usar o princípio da impessoalidade, ou seja, adotar uma atuação objetiva, critérios objetivos de escolha. Concurso público tem lá fase objetiva, fase subjetiva, né, prova oral em alguns, prova de títulos em outros, mas tem que ser um procedimento com critérios claros para a escolha, né, da pessoa. Então, os dois principais exemplos de princípio da impessoalidade são concurso e a licitação. Mas não para por aí. Cuidado. Nós temos outros dois exemplos que caem em prova de forma recorrente, que eu quero mencionar aqui. Um deles, né, além do concurso e da licitação, um deles é a vedação ao nepotismo. Na Constituição Federal, você não vai encontrar nenhum, repito, nenhum artigo mencionando a palavra nepotismo. Simplesmente não tem. Muitos estados e municípios sequer têm leis proibindo o nepotismo, né? Marcílio, e como é que se veda o nepotismo? Bem, o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que o nepotismo é proibido, independentemente de lei, por conta de um princípio constitucional, qual seja o princípio da impessoalidade. Então, hoje, o princípio da impessoalidade veda a prática do nepotismo. E o que é a prática do nepotismo? É a nomeação de um parente meu para um cargo de confiança, um cargo em comissão. Então, por exemplo, eu como procurador do Estado tenho um cargo em comissão à minha disposição e nomeio o meu irmão. Não pode, tá? Seria prática de nepotismo. Olha o que a súmula número 13 diz, súmula vinculante. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Marcílio, que complicado é. O texto da súmula vinculante número 13 não é nem um pouco didático, então eu tenho que te explicar. Se eu sou uma autoridade e tenho um cargo comissionado abaixo de mim, eu não posso nomear, então, dá uma conferida, não posso nomear, então, parente meu ou companheiro, né, ou cônjuge, em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Tá? Se eu fizer essa nomeação, presume-se que eu estou violando o princípio da impessoalidade. Anota um ponto aí de aprofundamento, mais uma observação, ponto de aprofundamento. A doutrina entende, a jurisprudência, que o nepotismo, proibido na súmula vinculante número 13, veda duas práticas diferentes. As duas são proibidas, mas caem em prova. Nós temos o nepotismo comum e nós temos o nepotismo cruzado. Os dois são proibidos. Quando é que acontece o nepotismo comum?
quando eu sou a autoridade superior e nomeio um parente meu para um cargo comissionado subordinado a mim. Uma nomeação direta, chamado de nepotismo comum. Mas nós temos o nepotismo cruzado também. Está na parte final aqui da súmula vinculante número 13, ó. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Que danado é isso? Imagine a seguinte situação. Tem um secretário de Estado que sabe que não pode nomear o filho dele para aquele cargo comissionado porque seria nepotismo. E ele quer evitar responsabilizações. Mas tem outro secretário que também gostaria de nomear o filho dele aqui nessa secretaria e sabe que também é proibido pela súmula vinculante número 13. O que acontece? Um secretário combina com o outro. Olha, deixa eu nomear o teu filho aqui e você nomeia o meu filho aí. Então, eles fazem designações recíprocas. Olha, nomeio o teu filho aqui, você nomeia o meu filho e fica tudo bem. Essa prática de designações recíprocas também viola a Constituição. Ah, Marcílio, mas é tão difícil de identificar? É difícil de identificar, mas a Constituição veda. Então, se eventualmente essa prática de designações recíprocas, essa prática de nepotismo comum e cruzado for identificado aí, primeiro, vai violar o princípio da impessoalidade, vai gerar nulidade da nomeação e, ainda mais, vai gerar responsabilidade dos gestores. 2 pontos de aprofundamento aí que você vai encontrar na jurisprudência do STF. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal já falou que a súmula vinculante número 13 se aplica independentemente de previsão em lei. Então, pouco importa se o município X tem ou não uma lei proibindo a prática do nepotismo. A súmula vinculante número 13 proíbe porque é a aplicação direta do artigo 37 caput, ou seja, do princípio da impessoalidade. Outro entendimento do Supremo também importante. O Supremo entende que a súmula vinculante número 13 não se aplica para cargos políticos, tá? Cargos políticos, cargos de natureza política, não tem que necessariamente observar a súmula vinculante número 13, tá? Não se presume que há nepotismo. Então, por exemplo, o prefeito pode nomear o irmão como secretário de Estado, porque o cargo de secretário de Estado é considerado como cargo político, né? Então, muito cuidado, porque o Supremo entende que a súmula número 13 não se aplica a cargos políticos. Um outro exemplo que nós temos aqui, que vale a pena mencionar, porque ele cai recorrentemente em prova, e dá para confundir, está lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Também é uma hipótese de princípio da impessoalidade. Embora comece com a palavra publicidade, nós temos um exemplo de impessoalidade. Olha o que o artigo 37, parágrafo 1º diz, trazendo aqui em concreto uma hipótese de princípio da impessoalidade. Olha, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela, atenção, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, veja, a administração pública pode fazer publicidade. Inclusive, boa parte da receita pública é usada para a publicidade do governo. Só que essa publicidade não pode ter nomes, caracteres ou símbolos que façam uma promoção pessoal do agente. Então, vai fazer uma propaganda? Governo estadual e não governador fulano de tal. Vai fazer uma chamada na rádio? Governo federal e não presidente fulano de tal. Deve-se evitar também coisas relacionadas a partidos, símbolos, slogans que tragam ali uma caracterização pessoal. Exatamente por quê? Porque a publicidade do Estado deve ser uma publicidade impessoal, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Esse é um exemplo muito claro de princípio da impessoalidade, porque nesse contexto, nós temos uma publicidade que fala do Estado e não da pessoa do governante. Só que muita gente acaba errando, porque as questões são elaboradas assim. Vem o texto do artigo 37, parágrafo 1º, e pergunta qual é o princípio que está sendo trabalhado. E como a pessoa vê publicidade, o que ela pensa? O princípio é da publicidade. Errado. Aqui o princípio é da impessoalidade. O que ele está exigindo é que a publicidade seja impessoal, certo? Ou seja, a publicidade ela tem que ser feita voltada ao Estado e não ao governante, já que está sendo custeada
com dinheiro público, tá? Então, essa é a ideia decorrente do artigo 37, parágrafo 1º do nosso texto constitucional. São alguns exemplos aqui de princípio da impessoalidade, existem outros, é claro, mas a gente vai voltar quando for fazer também algumas questões. Vimos, então, o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade. No próximo bloco, daremos sequência, avançando para os demais princípios do artigo 37 caput da Constituição. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!